Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde a todos, né? Aqueles que vão estar assistindo posteriormente. Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo do tratado, sobretudo no estudo do livro do Padre Júlio Maria Lombardi, que nós estamos utilizando como introdução, para nós podermos então adentrar nos escritos de São Luís Maria Grignon de Montfort. E nos últimos encontros a gente tratou muito sobre a questão da devoção, de como a devoção ela é uma condição de alma, né? A gente se dispõe para uma realidade, portanto, ela depende imensamente da nossa vontade, do nosso querer, de estar diante de uma realidade e diante dessa realidade a gente se colocar devotamente, né? Ou seja, eu tenho uma prontidão de alma para estar a serviço do outro, né? Que é uma escolha totalmente que eu tomo com a minha alma, que é algo muito importante, né, nesse processo que a gente estudou até agora, pois ele marca como se dá a nossa relação com a Virgem Santíssima, né? A gente entender o que é uma devoção nos faz melhor nos relacionarmos com a Virgem Santíssima, pois nós entendemos qual é a forma mais adequada, impedindo que nós cometamos os erros que depois São Luís vai falar ali no tratado, e a gente vai acabar revendo novamente esses pontos durante o estudo. Mas enquanto nós estamos fazendo essa introdução com o Padre Júlio, nós hoje vamos aprofundar num aspecto que é o que eu mais gosto nesse livro, né? Quem já teve a oportunidade de fazer, já teve curiosidade em pesquisar sobre o estudo do tratado e chegou a fazer a formação que o Padre Paulo Ricardo tem sobre o tratado, vai pegar uma parte dessa introdução, talvez até esses dois últimos encontros que eu dei, essa parte da devoção, etc., que ele explica bem detalhado antes de ele explicar exatamente sobre o tratado. Essa devoção, em parte, ele não cita, né, suas referências bibliográficas, mas ele segue exatamente a mesma estrutura que o Padre Júlio segue nesse livro que a gente está abordando, né, da devoção à Virgem Santíssima, e começa com esse caminho da devoção, porém o Padre Paulo, ele se detém ali, né, porque é uma formação mais curta que ele faz, é uma mais breve, com a ideia de fazer nós conhecermos o tratado. Ele se limita ali a essa parte introdutória da devoção, e depois já se debruça sobre o próprio tratado. E ele acaba não pegando este aspecto que eu vou tratar aqui agora com vocês, justamente porque ele é uma reflexão do próprio Padre Júlio, né? Até agora o que nós estávamos vendo sobre devoção, sobre a vida espiritual, sobre as doutrinas de espiritualidade, aí a doutrina da escravidão, né? E a gente viu todo aquele processo que ele cita, né? Da semente, da flor e do fruto, né? Que nós vamos ali percorrer nesse processo da devoção, né? Até a gente chegar no desabrochar, que é a imitação das virtudes da Virgem Maria. Ele, de certa forma, tá trabalhando em cima do tratado, né? As suas reflexões todas se desenvolvem e parte das próprias reflexões de São Luís. Mas quando nós refletimos sobre esse aspecto que nós vamos ver hoje, nós não encontramos isso presente no tratado. É uma reflexão do próprio Padre Júlio, né? É uma abordagem que ele faz para de uma certa forma nos indicar, eu já havia dado essa introdução, né, mas vale ressaltar, ele quer nos indicar como nós devemos enxergar a nossa união à Virgem Santíssima, né? E demonstrar que essa união ela tem suas etapas, né? Que não, eu não gosto de chamar aqui de grau, porque depois a gente vai ver também o próprio Padre Júlio fala sobre os graus da escravidão, são coisas distintas, né? Mas é uma ideia de grau também, só que ele quer mensurar, né, quer medir o grau da nossa união com Deus, né,
aqui por meio da Virgem Maria, né? Então, o que eu vou até retomar da semana passada, para que a gente possa adentrar com mais firmeza nesse conteúdo da nossa união com a Virgem Santíssima. Quando nós falávamos, né, sobre as três manifestações da devoção, que a gente falou da semente, da flor e do fruto, nós tínhamos ali, então, portanto, na semente, a prática, o culto à Virgem Santíssima. Então, conforme nós praticamos essa devoção, nós vamos ali plantando a semente dessa relação espiritual com a Virgem Maria. E a flor, que Zé brocha depois, é a nossa união com a Virgem Santíssima, né? Então, é a nossa alma, né, o dom da nossa alma, doar-se à Virgem Santíssima. Quando nós alcançamos esse nível, nós já estamos chegando próximos a uma escravidão, né, no sentido de nos desprendermos de nós mesmos e darmos-nos à Virgem Santíssima. E aí, por fim, né, que é a última etapa, que é o fruto, e é ali onde está o alimento para as outras pessoas, e também é onde está presente a semente das novas árvores, é ali que nós encontramos a imitação das virtudes da Virgem Maria. Então, ou seja, quando nós chegamos neste fruto, é onde nós estamos imitando a devoção da Virgem Santíssima, as virtudes. Então, quanto mais nós imitamos as virtudes de Maria, mais nós damos este alimento às outras pessoas, e é um sinal de que estamos alcançando o que é mais final a essa devoção, né? Que é essa devoção. Neste aspecto da devoção, enquanto imitação das virtudes da Virgem Santíssima, porque a gente tem um outro aspecto da devoção, que é o aspecto cristocêntrico, ou seja, essa devoção nos conduz a Cristo. E esse é o objetivo maior dessa devoção. Mas esse objetivo, que é uma outra face da devoção, que é nós imitarmos a Virgem Santíssima e buscarmos a nossa união com ela. Dentro dessa característica, nós temos essas três dimensões que nós falamos muito na semana passada, né? Outro aspecto que a gente falou muito, mas que a gente não vai retomar tanto hoje, sobre aquela questão da causalidade, que a gente vai ver mais, talvez aqui a 2 encontros, quando nós nos aprofundarmos mesmo sobre o tratado, que a gente já vai começar a ver sobre aquela questão da causalidade. Tá? Então, de momento, eu não vou retomar muito. Mas por que eu quis retomar esse ponto aí? Porque esses 3 passos, ele está presente na vida do devoto. Então, conforme eu começo a cultivar o culto à Virgem Santíssima, eu vou me aproximando dela e eu começo a me doar para ela. E aí, então, eu vou conseguindo imitar suas virtudes. Porém, isso se dá em graus em nossa vida, porque tudo na nossa vida espiritual, humana e psicológica, ela se dá em etapas. Ninguém progride, né, exponencialmente, sem passar por uma etapa, sem passar por um processo, né? Como um bebê que não nasce com 25 anos, né? Ele nasce, né, ele é gestado, ele se desenvolve, ele fisicamente ele vai passando por um processo de desenvolvimento. Também espiritualmente, né, como Santa Teresa descreve nas moradas espirituais, né, nós temos um processo da vida espiritual. Nós devemos almejar, sim, as grandes etapas, né, que é o grande finale de nossa vida espiritual, a nossa união mais perfeita com Deus, porém nós temos que reconhecer e ter consciência de onde nós estamos. Por isso que é bom a gente refletir sobre esse ponto, para nós termos consciência do que nós estamos progredindo. Então, o Padre Júlio quer propor, né, não que isso aqui é uma doutrina da igreja, mas ele quer propor uma reflexão, um meio de nós enxergarmos as medidas em que vão se dando a nossa união com a Virgem Santíssima. Então é sobre isso que nós vamos nos debruçar hoje. Vai ser uma reflexão mais curta e mais suave em relação à semana passada, onde nós abordamos um tema, um conteúdo bem complicado na semana passada. Então veja, ele vai descrever, né, algumas etapas dessa nossa união com a Virgem Santíssima, né? Certos graus, né? Que são 6.
né? Aqueles que quiserem anotar, é bom a gente anotar e durante a explicação ir fazendo algumas anotações, que depois mesmo que eu vou ter o arquivo escrito lá, aí você consegue marcar de acordo com o que você for refletir. Eu vou falar primeiro todos, depois a gente vai refletindo sobre cada uma delas. Então, os graus de união, tá? Depois a gente vai ter os graus da escravidão, é uma outra coisa, que são 4. Os graus da nossa união com a Virgem Santíssima, eles são 6. Primeiro nós temos os filhos de Maria, depois nós temos os servos de Maria, aí adiante nós temos os apóstolos, perdão, antes temos os escravos, depois os apóstolos de Maria, as vítimas e os esposos espirituais. Então são as 6 formas de união aí à Virgem Santíssima. Deixa eu ver se falei todas, né? Servo, filho, escravo, apóstolo, vítima e esposo espiritual. Então, não sei se eu falei primeiro filhos, coloquei equivocadamente, mas a gente tem lá, então, servos, filhos, escravos, apóstolos, vítimas e esposo espiritual. Então, vamos lá. O primeiro grau, que é o da servidão, o servo espiritual, é aquela pessoa que alcançou a camada mais básica da união com a Virgem Santíssima. E nesse campo está incluso todas as criaturas, eu vou dizer aqui, seres humanos, né? Porque todos nós seres humanos somos criaturas. Mas aqueles que são batizados tornam-se filhos de Deus. Eu quero considerar aqui todos, inclusive os não batizados. Então, por isso que eu vou chamar de as criaturas humanas, né? Ou seja, todos os humanos, mesmo aqueles que não são filhos, né? Aqueles que não são batizados. Então, ou seja, todos aqueles batizados e não batizados, nós temos uma certa relação com a Virgem Santíssima. Então, nós temos um dever para com ela. Isso faz com que nós tenhamos um culto devido a ela, por natureza, ou seja, pelo simples fato de sermos humanos, nós devemos um culto à Virgem Santíssima, porque existe um grau de união nosso para com ela. Esse grau de união, ele está ligado à nossa natureza por conta de uma ação divina. Porque, veja, como Deus é criador, ele automaticamente tem ação sobre as suas criaturas, né? Então, ele tem o poder divino sobre as suas criaturas. E esse poder e esse lugar, né, de criador é próprio de Deus. Mas quando ele coloca diante de si, né, e propõe para nós um projeto de salvação para que ele possa refazer aquela criação, né? Tem muitos santos que pegam o mistério da salvação e refletem com essa característica, né? Que Deus nos cria, mas ele nos recria, né? Quando ele nos faz participantes da sua ressurreição. Porque aí ele nos faz, né? Ele nos purifica do pecado e ele nos adota como seu filho, como seus filhos. Então, em um primeiro momento, éramos, né, por mais no estado de graça, éramos criaturas, né? Agora nós somos assumidos como filhos de Deus, né? Então, neste processo, ele confia, ele dá à sua mãe, né, a Virgem Santíssima, ao escolhê-la como um meio, né, como um objeto imediato para que nós pudéssemos ir ao encontro, né? Então, ou seja, que eu expliquei lá das causalidades, nosso objetivo último da nossa vida é a nossa união com Cristo. Mas se há um meio que eu devo passar por ele para alcançar esse objetivo, esse meio passa a ser necessário. A gente chama isso, né, de causa imediata, né? É aquela causa que é tida como um meio para se alcançar um outro objetivo, né? E que não é que não é em si o fim último, né? Ela é destinada a um outro objetivo, mas ela passa a ser necessária porque ela faz parte desse processo agora. E aí, em todo este mistério divino, ele nos apresenta a Virgem Santíssima como filhos. Então, ele dá a ela
essa coparticipação nesse processo, né, nessa posição de criador, daquele que governa todas as coisas. E ele lhe dá esse poder sobre toda a criação. Então, mesmo aqueles que não são batizados, de uma certa forma existe uma dependência deles à Virgem Santíssima, por ela agora junto com Deus, ser também coparticipativa neste processo de criação. Por isso que os santos nos ensinam, né, que a Virgem Santíssima foi dado todo o poder, né, toda a majestade, né, sobre o céu e a terra. O mesmo que foi dado a nosso Senhor Jesus Cristo, que aí então ele concede a ela como co-participante neste processo. Então, por natureza, nós temos esta relação, esta união, que o Padre Júlio chama de servo. Por que servo? Porque as condições que nós temos, os nossos deveres para com a Virgem Santíssima, neste grau de união, ele de uma certa forma, nos coloca, esses deveres, eles são mais simples e objetivos, né? É como se fosse o básico do cristão. O Padre Júlio pega muitas frases de santos ao explicar esse aspecto da servidão, para dizer que não é que ele é um nível mais baixo, que ele não forma santo. Porque uma pessoa que já se coloca como servo da Virgem Santíssima, ele já tem um grau de união que o pode levar à santidade, né? Inclusive, ele até chega a citar a frase de São Bernardo, que diz, né, que o servo que vive, o servo da Virgem Santíssima que vive bem, alcançará em plenitude a santidade. Justamente porque já está incluso, já está presente aí uns deveres básicos. Então, prestar o culto por ela ser aquela que foi escolhida por Deus. Então, eu a amo por essa condição. Eu simplesmente a amo e a sirvo por essa condição. Né? E aí ele coloca até uma analogia. A diferença do servo para todas as outras dimensões que a gente vai ver é que no servo existe um aspecto de recompensa. Por isso que ele ainda é um grau muito inferior. Porque o servo, ele é aquele que está numa família, ele trabalha, ele serve aquela família, só que ele tem um salário. O servo, esse termo servo aqui, não é o mesmo termo que a gente vai ver depois, que é o termo usado por Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor. Né? O termo que ela usa, né, Insidia Domini, é um termo mais relacionado à escravidão. É diferente do que a gente está falando aqui agora. A servidão, né, esse servo aqui que o Padre Júlio está propondo refletir, ele está associado mesmo a essa característica que a gente conhece do empregado doméstico, né, aquele que está ali para servir a família com um salário combinado, e ele serve dentro daquilo que foi estabelecido. Então, se eu contratei um servo para cuidar apenas da cozinha da minha casa, e servir o jantar, etc., ali, essa é a função dele, ele vai receber por isso. Né? Então, é justo que ao chegar no fim do mês, se ele fez bem a função dele, eu pague conforme combinado. Combinei 1.000 moedas, eu pago 1.000 moedas para ele. Né? Ah, eu preciso muito que você pegue o carro ali e me leve até o aeroporto, né? Ele, pô, eu não vou conseguir porque eu vou ter um compromisso. Ah, então no final do mês eu vou te pagar só 500 moedas. Aí ele fala, não, tá errado, porque o combinado é 1.000 moedas pelo serviço da cozinha. Né? Então, o servo, aí ele foi estabelecido um certo contrato, né? Então ele tem deveres próprios daquilo que foi estabelecido para ele e há uma certa recompensa. Então essa relação está vinculada de certa forma a essa recompensa. Né? Então a característica muito do servo, né? Quando a gente começa a adentrar a nossa relação com a Virgem Santíssima, então a nossa primeira relação com ela é se colocar nessa característica de servidão. Entender que se eu a sirvo, se eu rezo, se eu participo, se eu estou com ela, eu vou ter como prêmio a salvação.
Então eu começo a ser um participante desse mistério. Não que isso em si seja ruim, porque parece, no tratado, o São Luís fala que um dos sinais de falsa devoção, inclusive é o último, né, é o último que ele reflete, é o do interesseiro. É aquele que espera sempre algo em troca. E a escravidão, ela não espera algo em troca. E a gente serve sem ter algo em troca. Então parece que o servo, em uma certa forma, não é aquele escravo que São Luís está propondo. Mas veja, são condições distintas do que o Padre Júlio está refletindo aqui, né? Ali a gente está falando de uma falsa devoção, onde a pessoa age profundamente com aquele interesse que é em si inferior, né? E que ela tem só aquilo ali como objetivo. Então, por exemplo, eu vou rezar a Deus porque eu quero 100 milhões de dólares. Então eu estudo lá, e rezo, e rezo, e rezo, e rezo. Estudo sobre as devoções, e rezo, e rezo. Só para conseguir aquele dinheiro. Aí depois que eu conseguir, eu paro de rezar. Então isso é nitidamente o interesse em algo que não é o próprio Cristo. Aqui já o Padre Júlio está propondo que ele está querendo mostrar que o nosso primeiro grau é estar com a Virgem Santíssima nesse olhar mais de servidão, aonde existe algo que eu terei como recompensa, que aí é diferente porque nós estamos visando algo que é Cristo, então eu vou servir e amar a Virgem Santíssima para que eu possa alcançar a minha salvação. Então é como um servo que está ali vinculado àquela pessoa por um contrato. Então eu vou servi-la, né? Então essa característica todos nós temos por natureza. Então, por natureza, todos nós estamos vinculados à Virgem Santíssima nesse grau de servidão. E muitas vezes é uma porta que, às vezes, algumas pessoas conseguem alcançar a santidade por ela, né? As pessoas não católicas, ou não cristãs, né? Mas ali depois conhecem a Virgem Santíssima e aderindo à vocação, à devoção, vão se aproximando da Virgem Maria. Então, essa característica de servidão, ela está relacionada mais à nossa natureza. Então, por natureza, nós temos essa união com a Virgem Santíssima. Posteriormente, nós alcançamos a união de filhos, que todos aqueles que são batizados alcançam. Então, o que tem de característica nessa união, que adiciona diferente da outra? É o grau do amor. Então, o filho, ele serve a mãe, não como o servo está ali diante da família. A servidão do filho é um pouco distinta, porque ele faz com uma característica do amor presente. O filho, claro, existem casos, mas a relação natural do filho com a mãe é de amá-la e não esperar em si uma recompensa, né? Por alguns anos ali, né, o filho tem uma relação em alguma idade ali que tem um certo caráter de interesse, mas aquilo logo né, no amadurecimento, né, da criança, aquilo é logo preenchido por outras questões mais virtuosas, né? Então a gente vê que passa a se tornar próprio, né, numa relação ali de filho e mãe, que o filho sirva a mãe naquilo que ela necessite, né, ao pai, né, aos seus pais, com amor, com essa característica do amor presente. Né? Então no filho nós não temos mais aquela servidão. E quando que a gente atinge esse grau, como eu dizia, através do batismo. Então, o batismo dá esse grau de união à Virgem Santíssima. Então, todos aqueles que são batizados, sem nunca terem se esforçado por se aproximar à Virgem Santíssima, já tem esse segundo grau de união, né? Que é o grau que é onde a gente já colhe algumas virtudes da Virgem Santíssima, que é própria de quem está nesse nível de união, onde a gente faz algumas coisas por amor, né? Mas a gente se limita àquela relação, né? Não há um desenvolver além daquela realidade. Então, os filhos de Maria, eles têm essa relação bem mais relacionada ao amor, né? O próprio Padre Júlio, né? Ele destaca 3 características, né? Nesse dever do filho para com a mãe, né? Ele sempre usa essa relação filho e mãe,
porque ele quer depois fazer analogia com a Virgem Santíssima, né? Por isso que ele não fala mãe e pai, né? Mãe e pai, tudo. Por isso que eu estou falando aqui. Mas é porque depois ele quer que a gente já vá fazendo a analogia com a nossa relação com a Virgem Santíssima. Três características, né, do dever, que são deveres do filho para com a mãe, a obediência, a honra e o amor. Né? Então é o grau onde a gente começa a perceber, né? A gente já tem os meios, na verdade, né? Não necessariamente a gente percebe, porque muita gente é batizada, mas nunca percebe isso. Nós já temos os meios para honrar, obedecer e amar mais a Virgem Santíssima. Justamente porque nós agora, participantes do mistério de Cristo, nós agora estamos mais unidos a Cristo através do batismo, consequentemente unida àquela que Deus escolheu como meio para esse encontro com Jesus Cristo, certo? João, onde que tá as maiores diferenças? Vocês vão percebendo mais o que falta nessa característica do filho, conforme a gente for vendo os outros graus. Então a gente vai seguindo e aí você vai percebendo, porque se eu ficar tentando falar, mas fazer analogia e explicando, você vai ver que vai ficar difícil de entender bem o que o Padre Júlio quer destacar. Mas conforme nós fomos percebendo os outros graus, a gente vocês vão conseguindo captar essa realidade. O terceiro grau, que é o grau da escravidão. O que entra aqui já de grande diferença? Né? É que o escravo, ele tem a sua vontade controlada pelo seu senhor. Né? Aqui a gente chama de um ser não livre, né? Aparentemente não livre, né? Então aqueles que viveram a escravidão mesmo, né? Estou falando da época da escravidão, a gente conhece pela história, né? Eles tinham a sua vontade, né? Como assim, João? Eles não pecam, né? Os servos os mestres deles que pecavam, por exemplo, eles tinham vontade, né? Mas de certa forma essa liberdade ela é retirada a partir do momento que eu tenho pessoas que ditam o que você deve fazer, mesmo que seja contra o seu interesse. Né? Então, não importa se a sua vontade agora é comer, eu vou te obrigar a fazer outra coisa. Então, essa característica que é fortemente presente no escravo. Só que a diferença é que esse controle, não que nós perdemos a nossa liberdade, né? Porque a nossa vontade, ela sempre é nossa, né? É algo de nossa alma, uma capacidade da nossa alma. A nossa vontade, ela é, de certa forma, controlada pela Virgem Santíssima, mas por uma escolha nossa. Nós damos a ela essa autonomia sobre as nossas vidas. É por isso que no ato de consagração, nós entregamos tudo à Virgem Santíssima. Nossos bens exteriores e interiores. A gente lê, então, no ato de consagração, que tudo pertence a ela. Desde os nossos bens exteriores, nossos bens materiais, né, etc. Né, nossa parte física, né? Então, nossos sentidos exteriores, então meu olhar, meu toque, né? Meu falar, tudo eu entrego nas mãos Santíssimas, meu caminhar, por onde eu ando, né? O que eu vejo, tudo eu entrego a ela. E os meus bens interiores, né? Nisso, a minha memória, a minha vontade, o meu intelecto, tudo subordinado à Virgem Santíssima, por escolha nossa. Mas você veja, o filho, ele serve a mãe naquilo que ela necessita, porém ele tem uma certa independência. Ele vai percebendo aquelas realidades, ele vai se colocando a serviço, porém ao mesmo tempo ele tem uma autonomia para pensar sobre a própria vida. Ele ajuda a mãe e fala, me ajuda aqui a fazer tal coisa, ou ela precisa, né? Eu não estou bem, ele vai lá e ajuda, mas de certa forma ele senta ali na cadeira dele, ele está preocupado com a faculdade que ele quer fazer, com os estudos que ele quer seguir, ou com o que ele quer fazer no final de semana. Grande parte das reflexões dele parte dele. Né? E o escravo não. Né? O escravo, a grande atenção e preocupação dele, né, é estar com o olhar atento, né, nas mãos do seu senhor, da sua senhora. Né? Inclusive tem uma passagem bíblica, né, assim como os olhos, né, do escravo estão fitos nas mãos do seu senhor.
Então o escravo ele tem um olhar voltado para as mãos do Senhor, porque é da onde vai vir os comandos do que ele deve fazer, do que ele deve pegar, do que para onde ele deve ir. Então a atenção do escravo é totalmente nas escolhas do seu Senhor. Então o escravo da Virgem Santíssima é aquele que escolheu, né, ele já chegou, esse nível de união é quando eu já peguei a minha autonomia e eu já coloquei ela totalmente ao serviço da Virgem Santíssima. Então, inclusive, a minha vontade. E vocês vão ver que é um dos pontos mais, né, esses nossos, ceder os nossos bens interiores, os nossos sentidos internos, é algo extremamente complicado, né? Porque a gente está falando aqui de vontade, de escolhas, né? Então, quando nós vamos ali, não só tomar decisões, né, colocar as coisas, não é só simplesmente sobre colocar coisas diante da Virgem Santíssima, né? Então, eu vou comprar um carro novo, né? Eu compro um Fiat ou eu compro um Peugeot. Ah, vou entregar nas mãos da Virgem Santíssima, né? Não é só nessa visão, né? Mas é nós submetermos tudo aquilo que nós vamos refletir, pensar e ter o contato aos cuidados da Virgem Santíssima. E é uma ação extremamente é, pouco praticada pelos católicos, né? Por isso que quem começa a praticar isso começa a chegar nesse grau, vai adentrando esse grau, esse terceiro grau da vida de união à Virgem Santíssima. E aí os frutos que ele colhe é totalmente diferente, já que nós estamos falando de outra realidade espiritual, né? Isso aqui é uma camada da vida espiritual já muito profunda, porque você tem que ter a capacidade de abrir mão, né, profundamente, né, suas vontades, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer sobre a história, né, de Santa Teresa Santa Teresa dos Andes, que em determinado momento ali é, é, ela vive a vida cristã, mas ela peca, ela tem mesquinhez, ela tem aquilo e isso que incomoda ela, porque ela percebe que ela não progride na vida espiritual, porque ela não se decide pela vida espiritual. E aí, em um determinado momento da sua vida, ela para ali um período do seu dia, senta na beira da sua cama e fala: eu preciso me decidir, eu preciso tomar uma decisão. Eu quero continuar com as minhas vontades ou eu quero fazer a vontade de Deus. Então, essa dimensão de fazer a vontade de Deus, ela é muito mais fácil de ser alcançada por aquele que já limita toda a sua vontade à Virgem Santíssima, que já é muito complicado de fazer, né? Se submeter em tudo, né? Colocar em tudo. E aí, aqui nesse grau, né? Lembra que a gente conversou sobre que o devoto, ele não necessariamente é santo. Eu não devo, vou me consagrar só quando eu for santo, né? Não. Mas eu devo desejar a santidade. Nesse grau aqui, a gente já está falando de um grau onde a pessoa está alcançando um nível de santidade mais elevado. Porque uma pessoa dessa dificilmente comete pecado mortal, né? Então é uma pessoa que luta e nos mínimos detalhes para não cometer os pecados veniais, porque ela está em tudo se submetendo à Virgem Santíssima. Então as coisas que ela faz é muito ali relacionado ao desejo de Maria. Então o que nós temos nessa realidade que agora a gente vai ver diferente na próxima camada, né? Então a gente tem aqui já um grau de santidade distinto, né? Por essa característica da doação, né? De abrir mão da própria vontade e submeter-se totalmente aos desígnios da Virgem Santíssima. Aí em seguida a gente tem os apóstolos, né? O que a gente tem de grande diferencial aqui, né? Antes de falar desse grande diferencial, eu vou fazer um parênteses aqui. Essas três camadas que a gente passou agora, de união, esses 3 graus, que os servos, né, os filhos e os escravos, a gente podia sintetizar tudo que a gente vai ver agora à frente nesses 3. Esses 3 poderiam abarcar tudo, porque a gente teria os servos, os filhos e os escravos. Ponto final. Porque tudo que a gente vai falar agora, eles não acrescem muito nessa questão da escravidão,
no que diz respeito à vontade, à submissão à Virgem Santíssima. Então, nesses 3 primeiros que a gente viu, a gente percebe nitidamente que há uma relação diferente com a Senhora, né? Tanto quanto servo, como filho, como escravo. São relações totalmente, nitidamente distintas. Mas agora, daqui para frente, a gente não vai perceber essa distinção. O que a gente vai perceber são novas características que vão adentrando na vida desse escravo. Então, daquele que se submeteu, além dessa submissão, a gente percebe o apostolado, que agora é essa próxima camada. Esse próximo nível de união à Santíssima Virgem, que é o apóstolo. Então, o que tem esse grande diferencial no apóstolo? É que o apóstolo, além do serviço à Virgem Santíssima de forma deliberada, né? Então, em tudo aquilo que ela quiser, eu estou com ela, nela, por ela, para ela, né? Que é o cerne da devoção da escravidão à Virgem Santíssima. Eu trago essa característica da propagação da devoção, né? E aqui tem um grande destaque esse âmbito da frutificação, né? Quando a gente alcança aquele fruto da devoção, que é a imitação das virtudes da Virgem Maria, a gente então começa a dar de alimento para os outros. Então, quando a gente tem ali a realidade, né, da pessoa que se coloca devotamente, né, ele experimenta de tal forma aquela realidade que ele passa a ser um mensageiro, não só pregando e anunciando a devoção, mas com as próprias atitudes e gestos. As escolhas dele já estão tão íntimas às escolhas da Virgem Santíssima, as ações dele já estão tão assimiladas com as ações de Maria, né? A sua alma já está tão unida à alma da Virgem Santíssima, que os seus próprios gestos, palavras e atitudes transparecem a beleza da Virgem Santíssima. Então, ele começa a ter um nível de imitação das virtudes dela cada vez mais notório, né? Então, as virtudes mais simples que a gente passa ali na escravidão aderir de uma forma muito profunda, que é sobretudo a virtude da humildade, né? Que no nível de escravidão a gente se desenvolve ela profundamente. Aqui no nível do apostolado, essa humildade, ela se junta de tal forma com a caridade, né, que nós passamos a transparecer essa humildade da Virgem Santíssima, que, segundo os santos, é a sua virtude principal, né? A humildade. Então, o apóstolo traz essa característica do anúncio, né, não só da propagação, né? Então, qual que é o quarto grau? É você comprar um monte de tratado e sair dando para as pessoas. Pronto, agora eu sou um apóstolo da Virgem Santíssima. Não, eu já estou falando esse exemplo aqui, infelizmente ele é real. A pessoa bem consciente mesmo, né? Eu faço isso, né? Eu compro os tratados um monte. Quando eu vou nos eventos, assim, acho mais barato, para poder passar, né? Quando tem essas formações. Eu conheci uma pessoa que entendia que esse nível do apostolado, ele se limitava a isso, a comprar um monte de tratado e sair dando para as pessoas. Ele virou apóstolo. Mas é muito mais profundo que isso, né? Você vê que isso é se a gente já passou pela escravidão, que é algo extremamente profundo, né? E demonstra uma união tão íntima à Virgem Santíssima, né? Nós estamos agora num quarto grau. Então a gente está falando de uma pessoa que está, né, que tem uma vida espiritual muito profunda. Então este nível de apostolado, esse nível de união que é o apostolado, ele demonstra nitidamente na vida da pessoa a imitação das virtudes da Virgem Maria. E aí ele começa a virar um propagador dessa devoção, né? Como a gente tem o grande exemplo, né? A gente podia até pegar São Luís, mas eu gosto de pegar São Domingos, né? São Domingos assim, disparado um dos maiores propagadores da devoção à Virgem Santíssima, e ele é extremamente conhecido, né, nos seus escritos bibliográficos, biográficos. Ele é extremamente conhecido como aquele que que a boca pronunciava a beleza da Virgem Santíssima. Então, as suas pregações
ele transmitia a Virgem Santíssima. Ele tem um caso, um relato que a gente vai ler esse relato. Eu sempre leio nesse estudo do tratado, que está num livro que a gente vai ver, que é um livro de São Luís, que fala de São Domingos, aonde ele expulsa um demônio. Na verdade, não era um demônio, eram muitos demônios, uma pessoa, com a intercessão da Virgem Santíssima. Então eu não vou contar tudo para não dar spoiler, mas o que ele faz, né, conversando ali com a pessoa que está possuída, conversando com o demônio, ele obriga o demônio a falar quem é a Virgem Santíssima. Ele obriga a falar quem é essa que você tanto teme. Ele obriga a falar, e quando o demônio fala, ele diz quem ela é, né? Aí ele conta, né? Ele fala, é um texto lindo que a gente vai ler. Ele é longo, é bem longo. É o demônio falando quem é a Virgem Santíssima, porque ele teme tanto a Virgem Maria. Então, esse é o nível do apostolado. É uma pessoa que já está com a alma tão unida à Virgem Santíssima que a sua própria alma é portadora das graças, né? Que vem de Maria. Lembrem, né, que por que não dá para dizer que quem compra o tratado e dá o tratado é um apóstolo? Porque o que a gente dá, né, esse fruto da devoção, é a própria relação com a Virgem Santíssima. Então, o que nós ofertamos é a graça de se relacionar com a Virgem Santíssima. É este elo de amor. E lembra quando a gente falou sobre a questão da graça? Que Nossa Senhora, por ser administradora de todas as graças, como que a gente, que a gente chama de medianeira de todas as graças, para que isso se dê, ela precisa portar em sua alma as graças, porque a graça não é algo que subsiste, mas ela é algo que existe, ela é um acidente da alma, né? Ela existe na alma. Então, somente na alma é possível estar a graça. Portanto, se Maria é administradora de todas as graças de Deus, então ela não fica tirando do potinho e jogando para as pessoas. Ela contém em sua alma todas essas graças. Quando nós nos relacionamos e nos unimos à Virgem Santíssima, nós nos unimos de tal forma que essas graças se fazem intimamente presentes em nossas almas. Aí então nós temos o que oferecer ao outro. Se a graça que é fruto dessa devoção não está presente em nossas almas, o apostolado não existe. O que existe é um monte de gente falando baboseira, pregando sobre Maria, dando falso contra-testemunho, isso e aquilo, né? Porque o essencial dessa devoção está presente na nossa relação com ela. E somente quem a vive tem em sua alma essas graças e pode concedê-la. Aí, em seguida, nós temos as vítimas, após os apóstolos, as vítimas, que são aqueles que, estando tão unidos à Virgem Maria, eles passam a se colocar junto com ela como vítima expiatória para a salvação, né? Então, a expiação de Maria na cruz, diante da cruz, diante de todo o mistério da salvação, ela é extremamente necessária para a nossa salvação. Ela sofre com Cristo, e isso faz parte do mistério salvífico, que Deus escolheu dessa forma. Que ela desse o sim dela para abraçar até o fim do projeto. E ela o fez, não abandonando seu filho. E veja, o Santos nos ensina que, mesmo o nosso sacrifício não sendo necessário como o sacrifício de Maria, devemos, portanto, nos colocar como vítimas com Jesus Cristo, a exemplo de Maria. São Paulo diz, né, que eu sofro em minha carne o que faltou no sofrimento de Cristo. E aí a gente pode aprofundar nessa frase e dizer que eu sofra com Maria, né, na alma, né, tudo aquilo que faltou em seu sofrimento. Né? Então, que eu possa, junto, unido a ela, me colocar como vítima para a salvação de outros. E essa dimensão, a gente já está falando de um nível de santidade muito elevado. Né? A gente tem aqui um grande exemplo, Santa Teresinha, que, né, mesmo segundo ela, né, que alcança um nível de santidade mais profunda,
posteriormente à sua vida carmelita. Porém, né, seu diretor espiritual e escritos sobre a sua vida, né, já ressaltam sua grande santidade desde a sua entrada ao Carmelo. A gente tem lá como bem no início da sua caminhada dentro do Carmelo, um fato que é bem conhecido, né, que ela lê no jornal sobre um rapaz que iria ser condenado por ter cometido um crime, e ela pega aquele jornal e passa a rezar pela vida daquele homem. E, e aí, então, ela depois, vendo as notícias sobre a morte dele, o dia da morte dele, vê que havia uma cruz ali na imagem, né? Ela tinha uma cruz, eu não me recordo agora se colocaram lá ou se era a cruz de um padre próximo. E ela logo percebe que Deus estava, que Deus se fez ali presente naquele mistério por conta da oração dela, né? Tem filmes, né, imagens, coisas do filme, mostrando que antes da morte dele, ele pede para que venha um sacerdote e ele se arrepende, né? Ele se converte, né? Ele morre, mas ele morre convertido. Mas figurado, porém, Deus trouxe a certeza para Santa Teresinha, e isso ela escreve, né, nos seus escritos, que aconteceu a mudança de vida daquela pessoa, né, através das suas orações. E esse é um dos fatos, né, tem outros, que a coloca como padroeira das missões, né? Foi eleita como padroeira das missões. Então, essa característica de fazer-se vítima, ele depende muito, mas muito, de uma percepção da realidade. E assim, e não é como perceber o real explícito, a dimensão material que nós temos, né? Assim como eu percebo, né, a realidade, né, eu percebo que isso aqui é uma caneta, né? Perceber essa realidade é muito diferente, porque nós estamos falando de uma realidade sobrenatural. Então é conseguir perceber o estado de alma, né, das pessoas e também perceber as situações nas quais você precisa se colocar. E aí você ir sempre rezando e se colocando como vítima por essas situações, por esses objetivos específicos. Eu me lembro muito que tinha uma senhora aqui na paróquia que faleceu, né? Que ela era tida como um grande exemplo de oração aqui. Não estou aqui para julgar a santidade dela, não, né? Para declará-la como santa, mas para me recordar de uma frase que uma vez eu escutei na casa dela, e na verdade ela contava isso para todas as vezes que ela falava que a gente tinha que se lembrar, e ela sempre se lembrava de rezar pelos homens que trabalham no mar e que trabalham no céu, ela dizia, né? Os marinheiros, os pescadores, né? E os pilotos, moças, essas pessoas que trabalham. Porque realmente elas estão constantemente suscetíveis a uma catástrofe. Todos nós estamos, né? Mas o trabalho dele o deixa muito mais próximo de algo ruim, né? Porque se der uma falha, né, no trabalho em casa, né? Se der uma falha no meu computador que ele começar a pegar fogo, eu puxo da tomada aqui e saio correndo de casa aqui, né? Jogo água aqui, estrago tudo aqui e depois compro outro, né? Mas, pô, se pifar um avião, né? Que a gente vai... Pifou o avião, pifou o barco, acabou, né? Então, são profissões que a pessoa está ali mais suscetível a uma catástrofe. E ela tinha essa percepção de que existiam pessoas nessa realidade e que poucos rezavam por eles. E aí ela fazia o quê? Ela acordava todo dia, quando ela acordava de madrugada, para a oração da madrugada, ela falava que a primeira coisa que ela fazia era rezar pelos homens que trabalham no mar, que trabalham nos céus. Né? Homens, né? Em geral. Ela fazia essa oração, ensinava e cobrava. Então, essa percepção, ela não é muito fácil, ela não é muito presente, porque ela é própria de quem está unida a Deus. Porque Deus só convida a ser vítima com Ele aqueles que já se aproximaram da sua cruz, aqueles que já estão com Ele ali unido, e Ele só convida para que se aproximem e se façam com Ele sacrifício.
né? É uma realidade própria daqueles que estão no nível de santidade mais elevado. Então, inclusive, a gente vê, né, os grandes santos, né, que viveram, né, que têm chagas, que vivem doenças terríveis, né? Você vê que conforme ele vai crescendo no nível de santidade, é como se Deus permitisse que essas pessoas pudessem ser junto com ele vítimas para a remissão dos pecados da humanidade, né? Então, para que pudesse acontecer essa realidade, essas pessoas se colocam. Então, a gente está falando de um grau de percepção de vida sobrenatural muito grande, porque esse convite ele é muito mais de Deus do que nós. Ainda mais porque nós estamos na condição de escravo. Então, por quem que eu devo sofrer? Por quem que eu devo fazer penitência? Por quem que eu devo oferecer as minhas boas obras? Ah, eu vou rezar, todo o meu terço eu vou rezar em específico, né? Eu vou fazer sacrifícios pela conversão do meu vizinho. Isso não é muito real, muito a realidade do escravo de Maria. Inclusive, São Luís fala, né? Nós podemos rezar por outras pessoas, a Virgem Santíssima atende, mas no geral, toda oração de um escravo, todos os méritos da nossa oração são totalmente direcionados para a Virgem Santíssima, nós não ficamos com nada. Os méritos das nossas boas obras, né? As nossas indulgências, tudo isso é concedido à Virgem Santíssima, nada fica para nós. Então, todo o nosso sacrifício ele é ofertado para pessoas que nós, né, muitas vezes não, não temos conhecimento. Então, a camada de vítima, esse nível de união, ele está muito repleto dessa percepção da vida espiritual. Então, somente aquele que está muito próximo é capaz de escutar o convite de Deus e também de perceber as realidades e se colocar como vítima, né? No geral, na prática, né? Vou falar um pouco mais na prática, só para não ficar confuso, um aspecto para você. Ah, então você está falando que essas pessoas só fazem sacrifício quando escutam Deus convidando e chamando essas pessoas para um sacrifício específico, né? Não, não é não. Na prática, o que essas pessoas fazem? Vivem em sacrifício. Elas vivem, elas fazem penitência, elas fazem sacrifícios constantes, não só dentro da quaresma, né? Fazem jejum, etc, né? Na prática é isso, né? São pessoas que estão ali. Mas qual é a diferença entre elas e eu que agora vou começar a fazer jejum todo dia aqui, fazer um monte de penitência, me flagelar aqui? Qual vai ser a diferença, né? A diferença é que devido ao grau de união com Deus, isso é muito mais sincero, é muito mais entregue, é muito mais livre de egoísmos e de interesses. E ele passa, portanto, a ser muito mais frutífero, porque o mérito de uma boa obra desinteressada, ela é muito maior do que uma boa obra com interesse. Então, quanto mais eu me dou na minha relação com Deus, mais méritos fluem dessa relação. Portanto, esse grau, ele demonstra já um nível de santidade, ele é próprio daqueles que passaram a se colocar como vítimas junto à Virgem Santíssima. E por fim, o esposo espiritual. A esponsalidade, né, que é o último ponto, ela demarca a plenitude dessa escravidão e mostra, portanto, que uma pessoa chegou a um nível profundo de união. Tá? Antes de explicar, eu vou só pegar uma frase, uma ideia do Padre Júlio. Por que eu falei que todos esses podia sintetizar na parte da escravidão? Porque todos esses, eles têm como característica principal que ele é feito com amor e uma entrega muito profunda, né? Desde o nível ali da escravidão, quanto nos demais. E aí a busca é que quanto mais íntimo eu estou da Virgem Santíssima, quanto mais íntimo minha alma está, mais eu vou colhendo e percebendo esses aspectos. Então, mais a minha alma se torna apostólica, mais a minha alma se torna vítima com a Virgem Santíssima, minha alma e meu corpo, né? Todo o meu ser. Aí, a plenitude disso
é chegar no ápice da união. Todos esses aspectos a gente estava vendo enquanto eu estou progredindo a uma união. Então, quanto mais unido eu estou. O esposo espiritual, e quando ele usa esse termo, ele quer refletir justamente sobre essa união perfeita. Porque a união esponsal é essa, né? É a união perfeita. É a união de Cristo e sua igreja. Né? Não é, não é, não é mera coincidência, né, Jesus chamar a sua igreja de esposa, né? Ele fazer analogias com o casamento, com o noivo que vem, e depois falar, nós chamarmos num casamento de duas pessoas, a gente fala que são os esposos, né? E a gente chama aquilo de união esponsal. Não é à toa, né? Porque a esponsalidade, né, ele demarca que a outra pessoa acessou a intimidade profunda da outra pessoa, né? Fazendo com que ambas estejam unidas no que há de mais profundo, que é a união da alma. Né? Então, nós escutamos, né, a partir de um homem e uma mulher se unem, se tornam um só corpo e uma só carne. João, mas eles não se fundem em uma só pessoa, né? Não é uma união uma união fisicamente explícita, mas é uma união metafísica, né? A, não que eles se tornam um ser, né, diante de Deus. Inclusive, eles não vão ser julgados em regime compartilhado, em bens compartilhados, né? Então, a pessoa une lá a vida financeira, e depois tá tudo junto ali, aí acha que quando chegar no céu vai, putz, o pecado do outro vai me ferrar, né? Não é bem assim, né? Então, não, a, continuam ambos sendo seres individuais, né, de alma racional ali, pessoas diante de Deus, mas a união que se dá entre eles é acessando o mais íntimo do outro, né? Por isso, esse termo esponsal, né? Então, o texto fala, né, que Jesus ele vem para desposar a sua bem-amada, né? Então, ou seja, para lhe retirar as camadas e adentrar na sua intimidade, né? Numa união, né, mais íntima, porque aí isso demarca, por definitivo, a relação do esposo com a esposa. Ou seja, eles partem, eles chegam a compartilhar uma mesma realidade. Não que eles se tornaram fisicamente um só. Repito, eles continuam sendo seres individuais, que vão ser, inclusive, serem julgados individualmente. Mas eles passam a ser possuidores um das coisas do outro da forma mais íntima que existe. Né? Inclusive, né, quando a gente vê esses aspectos mais materiais da união do casal, então a casa, né, do casal, o dinheiro do casal, a conta do casal, isso às vezes é até importante, né? Tem gente que evita, fala assim, vou casar, mas ele vai ter a conta dele, eu conta a minha, meu dinheiro é meu, o dinheiro dele é dele, né? Começa a separar aquelas coisas assim, né? Não que eu estou dando aula e dizendo como deve ser, né? Mas falando da mentalidade, né? A mentalidade de haver separação, de eu ter uma coisa que está distinta. Não tem problema o dinheiro estar na sua conta e não ser uma conta compartilhada. Mas a mentalidade de eu ter algo que pertence a mim e não pertence a ele. Né? Essa mentalidade não existe na união esponsal. A união esponsal é quando eu reconheço que há uma íntima pertença, né, mútua daquilo que é de um naquilo que é do outro. Né? Um completa o outro. Né? Então, e por que essa realidade? É justamente porque Deus vê o homem, né, ele cria a mulher para completá-la. Ele diz, agora sim. Né? Então, não era bom que homens estivessem só. Agora, eu percebo essa realidade, então, não, agora sim. Né? Eles se unirão e se tornarão um só corpo e uma só alma. Então, ou seja, ambos passarão a possuir tão intimamente, né, que ambos compartilharão daquilo que eles são, passando a ter a plenitude, já que um possui algo que o outro não possui. Né? Existem características na alma da mulher que é próprio da alma feminina. Né? Santa Edith Stein criou uma confusão no mundo filosófico ao propor uma diferenciação entre a alma masculina e a alma feminina, que depois gerou muitas coisas, mas
Nós temos uma alma humana ali comum, né, idêntica, mas nós temos características próprias que pertencem à mulher e características próprias que pertencem ao homem, e elas se completam, né? Por isso que a união esponsal, ela gera esse compartilhamento, e aonde um está totalmente presente no outro, né? E é muito comum no casal a gente às vezes ver manias, não vícios, mas claro que isso também acontece, mas não quero me reter a isso, mas manias do casal que acaba se refletindo para o outro. Então, eu vejo, né, o cara tem, sei lá, a mania de falar alguma expressão, né, sei lá, não sei, quando toma um susto, ele grita de um jeito, assim, e a esposa começa a aderir àquilo, fazer igual, né? Às vezes a gente vê isso no casal, né? Alguma coisa que era característica dele, ela de uma certa forma se começa a ver, a imitar, né? Claro, estou dando exemplo de uma coisa mais escancarada aqui, mas você pode perceber em boas obras mais ocultas. Por exemplo, uma mulher que é extremamente virtuosa na, não sei, né, que ela tem uma virtude notória e que no homem isso é completamente deturpado ali, a gente tem um vício presente naquela pessoa. Os amigos falam assim, pô, esse cara... E aí, conforme eles vão convivendo junto, a simples vivência dela daquela virtude, vai fazendo com o tempo que ele vá aderindo e comece a viver também essa virtude. Isso é muito comum, né? Nós, ao assumirmos a nossa maturidade, nós fazermos com que isso passe a se refletir na vida das outras pessoas. E as nossas virtudes, portanto, passam a ser compartilhadas numa dimensão de caridade. E aí, então, a gente vê essa mudança acontecendo. Isso é uma realidade própria da esponsalidade, que tá ali, claro, isso acontece em várias outras coisas, né? Se eu estou no meu trabalho e pratico boas virtudes, meu chefe aprende, né? Todo mundo que está ao redor aprende. Mas na esponsalidade isso é diferente, porque intrinsecamente um passa a pertencer ao outro. Eles estão unidos intimamente, né? Então, eu vou trazer isso para a nossa relação com Deus, só para concluir, porque aí vai ficar mais fácil de perceber todas as outras, as características que eu quero que vocês percebam, né? Tem santo que diz que quando nós estamos tão profundamente unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, é difícil distinguir quem é quem. Dizem assim, né, que os grandes santos, quando eles caminham, as pessoas dizem que era como ver Jesus andando, né? É um sinal belo do amor de Deus, né? Os testemunhos que a gente tem, né, de Madre Teresa de Calcutá, né, das pessoas dizem que quando ela cuidava dos pobres não era como uma pessoa praticando a caridade, né? Era como o próprio Cristo se debruçando sobre os enfermos para cuidar deles, né? Por conta do nível de amor que ela possuía. É totalmente distinto, né? Não é igual um cara que pega lá 1 bilhão, vai lá, dá para os pobres lá e fala que foi eu que ajudei e tira uma fotinha. O gesto de amor dela tá tão profundo que as pessoas que vêm, elas enxergam a Cristo. Isso é uma característica da esponsalidade. Aquele que está tão unido a Jesus, a alma dele se confunde, né, com a alma daquele que ele está unido. E você não sabe distinguir mais quem é quem. Então você só enxerga aquele que é maior, que é o próprio Cristo. Então em toda a vida dele você enxerga Cristo. Em toda a vida do bom devoto você enxerga a Virgem Santíssima, por conta de sua união. Então em tudo que ele faz, né? É, até mesmo as pessoas com má intenção não ousam se aproximar dele com essas más intenções por receio, porque percebem nele até as boas obras, que é como se ele estivesse indo ao encontro, tentando ofender o próprio Cristo. Então as pessoas têm receios de apresentar o próprio mal. É aquela pessoa que as pessoas evitam até falar coisas, né, que indecentes numa roda onde essa pessoa está, né? E isso demarca essa, você vê nessa pessoa essas atitudes. Eu lembro na época que eu estava no seminário, a gente brincava muito, né? Zoava, né, etc. E na época que eu entrei no seminário, eu fiquei um tempo e eu tinha muitos amigos ali, né? E a gente se conhecia, né? Um deles, inclusive, né? Que era o Júnior, que muitas pessoas estão aqui fazendo um curso conhecem.
ele era um amigo meu, inclusive, de infância, né? A gente cresceu junto, tudo, depois acabamos entrando no mesmo ano de formação no seminário, fizemos a caminhada juntos. Então, por ser mais irmão, assim, a gente às vezes tinha um tipo de brincadeira próprio nosso, né? Das nossas zoeiras, né, etc. E às vezes, tipo assim, nada que não deveria estar pertencente ao ambiente de um seminário, né? Coisas amigáveis até, mas próprio daqueles que mais se sentem como irmãos, né? Mas às vezes a gente deixava isso transparecer para outras pessoas. Então a gente estava numa rodinha, a gente fazia uma brincadeira nossa aqui, conversava, e aquilo ali não feria o ambiente. Por a gente estar todo mundo ali naquele ambiente, né? Mas eu lembro nitidamente que tem um menino que hoje é diácono, né? Que ele sempre foi muito próximo, né? De Deus e ele era de uma oração muito profunda e de práticas de boas obras muito grandes no seminário, né? Então a caridade que ele agia para com as pessoas sempre me, me chamava a atenção, né? E eu conseguia fazer aquelas brincadeiras, às vezes até rodinha, tava um padre ali que era mais amigo, eu fazia essas brincadeiras assim de fazer. Mas quando esse menino tava na roda, eu não fazia as brincadeiras, eu não falava. Eu sempre eu evitava até abrir a boca, porque eu sou uma pessoa que brinco com a Luana que tá aqui, né? A Luana que participa, sabe que eu sou muito zoeiro, eu brinco, então, às vezes só para não fazer uma brincadeira, né, inadequada ou inoportuna, eu evitava falar perto dele, né? Por isso, né? Porque essa pessoa, conforme quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a gente passa a transparecer. A esponsalidade, ela justamente traz essa característica da pessoa que já se confunde com o nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de que a alma dela transparece totalmente, né? E é muito interessante que isso é, é inclusive muito usado na lógica, né? Eu gosto sempre de trazer esse ponto, né? Quando a gente vai estudar lógica, em computação, matemática, tem essas características, né? Quando a gente tem, né, algo que pertence a algo, então, por exemplo, quem lembra dessa parte de escola, né, mas quem não lembrar também não vai ficar difícil de entender. Se a gente tem, por exemplo, um conjunto de A, né, um conjunto de criaturas A, e aí eu tenho um conjunto B que pertence a A. Então, por exemplo, eu tenho animais, que são criaturas também. Então, eu tenho um conjunto criaturas e animais eu sei que está dentro desse conjunto. Então, por ele estar dentro, e eu sei que o conjunto maior é o de criaturas, eu posso gerar a frase. Todo animal, todo animal é uma criatura, porque o animal está contido dentro do criatura. Todo animal é uma criatura, mas eu não posso dizer que toda criatura é um animal, porque o círculo maior que engloba o conjunto maior, né? E nele ele está contido ali a, os animais, mas a gente não consegue dizer que é o inverso, né? Porém, isso só se dá quando a gente tem um conhecimento do grau de participação. Ou seja, eu sei que a dimensão que é o conjunto de criatura e sei que os animais estão contidos ali dentro. Porém, eu sei que existem outros seres que são criaturas que não são animais. Por isso que eu consigo ter consciência de dizer que que nem todo animal é uma criatura. Ou, perdão, que nem toda criatura é um animal. Perdão, então eu não consigo trazer essa afirmação, né? Justamente porque eu tenho consciência. Mas quando nós temos uma relação que a gente chama que é uma relação de certa forma equivalente, onde a gente na lógica desenha dois círculos, né, do mesmo tamanho, né? Então é um risco por cima do outro risco, né? Então um está contido no outro, só que a gente não tem a dimensão de proporcionalidade. Então, nessas condições, a gente afirma que a parte, né, que é a parte que entre aspas seria menor, está contida no todo e o todo está contido na parte. Um está inteiramente no outro e o outro está totalmente em um. E a lógica permite que eu fale isso, sem medo de errar. Porque, como eu não tenho conhecimento da dimensão do outro, eu posso trazer essa afirmação. Já que o
não existe nada desse círculo que, entre aspas, seria menor, né, que é a parte, não existe nada dele que está fora do outro, né, do todo. Então, por exemplo, vou colocar na Virgem Santíssima, isso vai ficar mais fácil. Cristo é muito maior que a Virgem Santíssima. E o todo de Maria está em Deus. Não existe nada de Maria fora de Deus. Então, ela que é a parte que está contida no todo, ela é a parte, ela não tem nenhuma parte dela que está fora de Cristo. Então, ela por inteiro está contida no Cristo, que é o todo, né, que é maior, que é mais amplo. Como o todo dela está contido nele, e nós não temos dimensão do quanto dele está contido nela, sem medo de errar, eu posso dizer que tudo de Maria está contido em Deus e tudo de Deus está contido em Maria. E eu não vou errar. Eu não vou errar por quê? Porque se eu olhar para a Virgem Maria e dizer isso é Deus, eu sempre vou estar acertando. Porque tudo que está nela está em Deus. Então, se eu olho a humildade de Maria, né, sua grande virtude, e digo Deus possui essa humildade, eu não estou errando. Porque com certeza Deus possui igual ou maior. Ele não possui menor. Né? Claro que Deus não possui nada, né? Ele é a humildade, né? Deus não possui. Ele é. Então, eu sei que a humildade que Deus é, ela é toda transparecida na Virgem Santíssima? Eu não sei se tudo aquilo que Deus é está contido na Virgem Santíssima, né? Mas eu sei que tudo que eu estou vendo nela está contido em Deus. Deus tem essa dimensão de humildade. Então, se eu olho tudo que eu olho para Maria, eu posso afirmar que eu vou encontrar em Deus. Então, quando eu olho para Maria, eu encontro Deus. Aí as pessoas usam como argumento, né? Ah, mas se Deus é maior, não faz sentido eu buscar aquela que é inferior, já que eu posso ir ao encontro daquele que é todo e perceber coisas que talvez nem estejam em Maria, que estão em Deus. Mas isso é muito teórico e pouco prático, porque se a gente for perceber, a gente for passar para a realidade, né, de imitar a pessoa, imitar as virtudes, a gente vai perceber que o conhecimento nosso das virtudes de Deus é muito oculto. E o que nós mais conhecemos é através dos exemplos e boas obras de outras pessoas, né? Ah, mas a gente tem as obras de Jesus Cristo, mas alto lá, porque ele mesmo disse que aqueles que viram depois dele fariam obras muito maior que a deles. Então, o testemunho de vida daqueles que vêm depois de Jesus transparece muito mais as virtudes, aquilo que Deus é, do que o próprio Cristo transpareceu. Justamente porque o processo de salvação foi assim. Ele fez dessa forma. E ele mesmo disse: aqueles que viriam depois fariam obras muito maiores. Né? A pregação de Pedro converte de cara 5.000 pessoas. Depois uma outra pregação, 3.000 pessoas. Né? De cara, né? Uma pregação. Então a gente tem nitidamente uma realidade, né, na vida dos santos, de que é possível nós percebermos as belezas de como servir e viver devidamente a Deus. Então, dentre os santos, em qual se destaca mais as virtudes? Ah, a Igreja Católica diz que é a Virgem Santíssima. Tá, então vamos tentar analisar pela própria Sagrada Escritura, né? Onde a gente vai encontrar o arcanjo dizendo, né? Ave cheia de graça, né? Onde ele vai se voltar à Virgem Santíssima. Deus viu graça diante de ti. Então, para qual de todas essas pessoas da Sagrada Escritura, né, um anjo vem anunciar um olhar, o Deus olhou e viu nela esse ser perfeito para essa realidade. Né? Então, quem sou eu para olhar, né, e dizer que existe outro exemplo que transpareça mais as graças de Deus, as bênçãos de Deus, do que a própria Virgem Santíssima? Por que eu quis fazer toda essa reflexão? Porque o nível de esponsalidade, ele traz justamente essa realidade. A pessoa se uniu de tal forma que eu posso dizer dessa pessoa, ela está toda em Deus e Deus está todo nela. Ele está todo naquela pessoa.
Por quê? Porque tudo que você vê naquela pessoa é Deus. Isso é um nível de responsabilidade. Já não existe mais nela, nada nela que não seja Deus. Não há pecado, né? Não há pecado venial, não há só há virtudes, só há boas obras, só há uma vida de apostolado, de ser vítima, de sacrifício, de penitência e de amor. É isso que está na vida da pessoa. Ah, mas aquela pessoa não pode nunca mais chegar a cometer algum pecado? Quem chegou nesse nível de vida espiritual, entendeu? É que nem a gente olhar para uma criança e falar assim, ah, ela tem as coisas de criança, os egoísmos próprios de criança. Ah, mas uma pessoa adulta não pode ter. A pessoa adulta pode até ser egoísta, mas se ela amadureceu, no geral ela não vai ter aquele egoísmo de criança, porque ela já passou, ela desenvolveu maturidade. Então, a própria personalidade dela já traz para ela coisas tão sólidas que lhe permite não ser egoísta como uma criança. A mesma coisa na vida espiritual. Quem chegou num nível de responsabilidade é porque já se doou tanto a Deus que não tem mais suscetibilidade ao pecado. Né? É diferente uma pessoa. Claro, sempre vai haver, né, enquanto fomos criaturas. Né? Sempre vai haver, mas é que nem a gente fala da Virgem Santíssima. Nela havia possibilidade do pecado? Havia, enquanto ela era uma criatura de alma, né, possível ao pecado. Mas por outro lado também não havia, porque ela já havia se entregado de tal modo a Deus, já era tão unida a Cristo, que era impossível qualquer tentação roubá-la dessa condição. Então, o nível de esponsalidade, ele demonstra que eu cheguei numa união íntima com a Virgem Santíssima. Então você vê, ah, mas é que nem um escravo, João. Isso é igual ao escravo, que você nem se explicou, Mas no escravo a gente, quem está ali no nível de escravo, ainda não tem essa transparência tanto. Né? Ele serve com, ele se doa fazer tudo aquilo que a senhora manda, mas você não vê essa união de alma, onde você vê nele o outro. Isso é próprio da união esponsal. Bem, eu creio que sejam esses os pontos, né? E aí a gente vai finalizando. Se alguém tiver depois alguma dúvida, pode. Hoje foi um conteúdo mais suave, mais tranquilo. Eu ainda estendi, eu achei que eu ia fazer em menos de uma hora. Eu fiz em 1h17, agora já está dando 1h17. Mas, no geral, ele é um tema mais calmo, mas ele vai ser interessante para quando nós estudarmos o tratado. No tratado a gente não vai ver ele falando disso, né? De servo, filho, escravo, apóstolo, vítima e esposo. Ele vai falar, sim, de servo e escravo, mas numa contextualização um pouco, é semelhante, mas com algumas distinções, né? Porque o padre Júlio pegou de São Luís e aprofundou em reflexões, não o contrário. Por isso nós vamos, como foi estudando o tratado, vamos nos aprofundar. Na semana que vem a gente vai continuar indo no livro, tá? A gente vai ver alguns aspectos sobre o grau da escravidão, os 4 graus da escravidão, né, que é uma outra coisa. A gente estava vendo agora o grau de união à Virgem Santíssima e alguns outros aspectos que a gente vai ver para finalizar. E depois, no outro encontro, possivelmente a gente já comece a ver o tratado, a refletir algumas coisas do tratado. Tá? E aí a gente já vai caminhando para uma que é mais sólido ali, tá? Beleza? Então, esses os pontos, alguém tiver dúvidas, pode ir aí durante a semana, entrar em contato, mandar no próprio grupo do Skype, que a gente vai respondendo aí as dúvidas, as dificuldades que cada um tiver. Então, vamos encerrar. Eu peço desculpa mais uma vez pelos barulhos, né? Aqui, realmente, onde eu gravo aqui não é uma boa localidade. Eu tenho um problema na empresa, no trabalho, quando eu vou fazer reunião. Essas motos passando aqui é péssimo, mas eu creio que o som estando um pouco mais centrado aqui com esse fone ajude um pouco mais a não perceber esses ruídos aí. Mas com o tempo vai melhorando. Depois a gente vai melhorando esse estudo, essa preparação, fazendo a cinematografia mais de qualidade, tá bom? Então, agradeço, e qualquer dúvida, é só mandar mensagem, estou aí à disposição, tá bom? E lembrando que eu tenho que, se alguém estiver sem tratado,
não tiver o livro, me avise. Eu tenho aqui, aqueles que são de Sorocaba também estão fazendo o curso com a gente. A Luana levou para Sorocaba a última vez que ela veio aqui em Osasco. Eu dei para ela uma quantidade, pedi para ela levar para Sorocaba, ela tem lá com ela, tá? É só pegar com ela lá. Vai pegar não, né? Comprar, né? Peguei e paguei neles. Claro, eu não comprei para vender, para lucrar com eles. É o mesmo preço, inclusive eu falei, né? É o mesmo preço que tá lá na Amazon, né? Mas como eu comprei em grande quantidade, aí você não vai precisar pagar o frete. Então, para quem não precisa pagar o frete na Amazon lá, consegue pegar e sai mais barato, sai por 14, alguma coisa assim, né? Mas quem não tem, aí vai ter que pagar frete, aí acaba saindo uns R$ 25, aí pega lá com ela já R$ 15, tá? Que aí fica mais fácil, só não fique em 100, porque a gente vai estudar o tratado. Se você quiser estudar o tratado sem o tratado, você tá no lugar errado. Não vai rolar muito não, tá? Aí é legal, ó, eu acho importante ter o livro para poder ler, viu? Mas aí só dar um toque aí, quem não tiver ainda, tá bom? Então vamos fazer nossa oração para encerrar. Pedir a Santa Virgem que nos auxilie, nos acompanhe e sempre conduza nossas almas para que possamos nos unir mais ao nosso Senhor Jesus Cristo e assim possamos viver como verdadeiros escravos dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.